Oi, gente! gente! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, a gente vai começar esse vídeo um pouquinho diferente hoje. Sabe por quê, amiga? Porque a gente sempre fala do segue a gente, comenta lá no final. E assim, a gente quer falar no começo hoje. Vamos falar no começo? Então tá bom. Então olha só, antes da gente começar essa história, que é uma história um pouco longa, né? A gente quer pedir para vocês, gente, por favor, sigam a gente aqui no nosso canal, comenta, aperta o sininho, Vai lá no Instagram. dá seu joinha, vai lá no Instagram. Usa o WhatsApp para mandar, faz share desse. Isso. Caminha esse vídeo para essas pessoas. Compartilha. Exatamente. Enfim, tudo isso. Então a gente quer pedir para vocês, por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês ajudam a gente, Total. né, amiga? A gente tá aqui, olha, final de semana gravando, então a gente faz. Sexta-feira, tá, gente? Faz pra gente esse favorzinho. É um vídeo longo, é um vídeo que a gente já falou outras vezes lá no Instagram, mas é um vídeo que não dá para ser falado no Instagram, porque é muita coisa para falar, né? E a gente vai contar esse vídeo aonde, amiga? Em mais um Conta pra gente! Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Você pode me interrompendo, perguntando coisas, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de vocês também. Então o que a gente vai falar hoje? Já comentei algumas vezes no Instagram, e acho que aqui também algumas vezes a gente já comentou, do acidente que eu sofri. Eu tenho a perna esquerda, tive uma grandíssima cirurgia, e quando aconteceu o acidente, os médicos não sabiam se eu voltaria a andar, nem se eu ia ter pé mais. Meu Deus. Tudo começou assim. Eu, no Brasil, eu trabalhava, chegou uma época que eu trabalhava em 2 empregos, e aquela correria, eu morava em São Paulo. São Paulo, para quem é de São Paulo já sabe que é uma loucura, o trânsito, nananã, toda aquela coisa. Então, eu resolvi comprar uma moto. Para facilitar. Pois é. Foi a loucura da minha mãe, foi a loucura do meu pai, minha família inteira, tipo, você é louca, não. E eu assim, eu sempre fui muito assim, ai gente, vou fazer o que eu já quero. era. Exatamente, é o que eu quero fazer, tipo, fale o que quiser, vou fazer. Eu sou meio assim também. Fui lá e comprei a tal da moto. E assim, aprendi, fui lá, tirei carta, tal, tudo de boa. Eu não era louca, não fazia loucuras nada, bonitinho ali, mas o trânsito é muito intenso em São Paulo, a gente sabe, né? Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro exatamente o dia. Foi dia 21 de dezembro. Nossa, bem corrido, né, amiga? Exatamente, muito perto do Natal. Eu devia ter ali os meus 32... Não, eu vim pra cá com 35, eu tinha 34 anos. Exatamente 33 para 34. 21 de dezembro, eu vindo do trabalho, eu morava sozinha já essa época. Eu vindo do trabalho, eu ia ter um encontro depois, já estavam começando aqueles encontros de Natal, confraternização e tal, né? Eu tava assim, sem brincadeira, gente, a tipo coisa de 6 quadras da minha casa. Eu tava na minha motinho bonitinho, todo mundo sabe que quando você está numa moto que abre o farol, todas as motos saem primeiro do que os carros, os ônibus, porque a moto é leve, então se acelerou, a moto faz zoom, né? E eu tava no farol aqui, e na minha frente, assim, que eu ia cruzar, uma avenida de umas 5 pistas, uma avenida grande, assim, na zona sul de São Paulo. Então, abriu o farol, eu acelerei, assim como os outros motociclistas, motoqueiros, porque motociclista é uma coisa, motoqueiro é outra. Eu era motociclista, que é uma pessoa que tem moto. Motoqueiro é quem usa a moto para trabalhar, ou seja, fazer entrega, essas coisas. Então, é motociclista. Tanto é que quando a gente falava, eu não sabia, quando eu falava motoqueiro para os meus amigos que eram motociclistas, eles ficavam loucos da vida dele. Não sou motoqueiro, eu sou motociclista. Aí eu aprendi, eu tô passando para vocês. Mas se eu estiver falando alguma coisa errada, se mudou, corrijam aí, coloquem nos comentários, tá? Mas na época eu era motociclista. Atravessei a primeira pista, a segunda, a terceira, quando eu tô atravessando a última para poder descer a outra rua, um motoqueiro, pá, vem. Eu tô aqui, ó, vindo, o motoqueiro vem, me pega de lado, assim, olha. Cara, ele pegou exatamente a minha perna esquerda, na altura do meu tornozelo, do joelho para baixo. O pneu dele pegou. Eu voei para cima da moto e voei para lá. Voei para exatamente a direção que eu estava indo. O outro voou para o sentido que ele estava indo. Só que os dois caíram da moto. E eu caí, fiz assim, e parei lá na frente. Quando eu parei lá na frente, eu já sabia que alguma coisa muito errada tinha acontecido com a minha perna. E eu tava de calça comprida,
com uma sandalinha, porque era verão. Na mesma hora, eu só peguei a minha perna assim e puxei a minha perna e fiquei segurando com as duas mãos assim o meu tornozelo. Gente, é horrível, tá? Se você tem gatilho, eu já vou avisando. Se você tem gatilho com os negócios de... Não teve sangue, não teve nada. Mas se você tem gatilho com essa coisa de tipo acidente, quebrar, então não assista esse vídeo, tá? Mas como a gente já falou tantas vezes e as pessoas pedem, a gente vai contar. Na hora que eu puxei a minha perna, que eu segurei a minha perna com a minha mão dos dois lados, eu já vi que tinha dado muito ruim. Porque eu... Ai, gente, é horrível, mas eu lembrando agora, a sensação me volta. Eu sentia os pedaços de osso na minha mão. Ai, meu Deus. Eu segurando assim na calça jeans. Mas eu olhava a minha perna, eu estava acordada, eu olhava, eu não via sangue, porque eu estava de lado, eu só puxei a minha perna e fiquei segurando assim. Nisso, foi tudo muito rápido, assim. Eu não sei, assim, se vocês já sofreram acidente, espero que não, mas quem já sofreu sabe o que eu tô falando. As coisas são muito rápidas, acontece assim, vrum, 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 aí começa uma pessoa a falar, outra pessoa a falar, você meio acordada, meio assustado, querendo entender onde você tá, assim. E eu segurando a minha perna, aí eu só ouvia as pessoas chegando e falando, você não teve culpa, você não teve culpa. E era muita gente em volta, e eu só olhando assim, e as pessoas falando, a gente vai chamar a ambulância. E eu lembro de eu só falar assim, chama a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu lembro que a pessoa falava isso, eu quero a minha mãe, avisa minha mãe, avisa minha mãe. Não, Você não sabia adianta, o número né? dela, não? Então, é aquela coisa que eu ia falar que sim, que não adianta, né? Nessas horas, quem que a gente pensa? A gente quer a mãe da gente, né? Eu não sei vocês, eu não sei você, mas assim, total. Cara, eu tava assistindo esses dias um filme, daí uma senhora, bem senhorinha, tava passando por exatamente, tava passando por um momento, e daí ela pegou e falou assim, eu quero a minha mãe. Cara, aquilo me deu um aperto no coração, e daí, agora, voltando lá, eu só falava, eu quero a minha mãe, liga pra minha mãe, liga pra minha mãe. Aí, nisso, a moça falou assim, qual que é o telefone da sua mãe? Eu falei, tá no meu celular. E o meu celular tava, sei lá, em algum lugar em mim, não vou lembrar agora onde estava. Aí essa moça muito querida que me acompanhou depois por bastante tempo, inclusive eu perdi o contato com ela. Ela falou assim, tá, pegou meu celular, ela ligou, aí eu falei assim, ó, é a última pessoa que eu liguei, porque eu lembro de ter sido a última pessoa que eu liguei. Aí ela pegou e ligou para minha mãe, eu falei assim, e liga para Bia, que Bia era minha vizinha, morava de lado assim. Só que a Bia estava bem mais perto que a minha mãe. Eu estava a 5 quarteirões de casa. A minha mãe estava, tipo, a 20 minutos da onde eu estava. Eu falei, liga para a Bia, minha vizinha. Ela ligou para as duas pessoas. E nisso, as pessoas... Parou o ônibus, parou um monte de moto. E parou o trânsito, escarcéu. né? E as pessoas, só ouvia as pessoas dizendo assim, você estava certa, você estava certa, você estava certa. Ok. Feito isso... Chegou o tal da ambulância, que eu não lembro se na época era SAMU, não sei se era também na época. Isso tem 15 anos, eu tô aqui há 15 anos, tem exatos 15 anos, porque vai chegar lá onde eu vou contar para vocês que eu vim parar aqui, né? Aí chegou o SAMU, aí eu lembro dessa moça falar para mim, olha, fica calma, mas vai doer o que eu vou fazer. Aí eu falei, ai, tá. Ela pegou, lembro dela cortar a minha calça, até o joelho, até um pouco para cima do joelho. Ela cortou a minha sandália, eu tava com aquelas sandálias, na época eu tava usando aquelas, tipo meio gladiadora. Ela falou, vou cortar a sua sandália. Tudo que ela falava, que ela ia fazer, ela me falava. E essa moça que pegou meu telefone, que ligou pra minha mãe, o tempo todo do meu lado, ela falava assim, eu não vou largar sua mão. Eu não vou largar sua mão, eu vi tudo, eu vi tudo. Anjos, existe anjo. Existe. E a filha dela do lado dela, eu lembro que ela tava com uma menina, ela falava, eu não vou largar sua mão, eu vou com você para o hospital, eu vi tudo, eu vou ser sua testemunha e tal, e ela ficava falando isso. Aí corta para eu indo para o hospital. O que a moça fez que ia doer muito? Ela não puxou seu pé, nada? Só cortou? Ela mexeu no meu pé, né, porque eu tava segurando, e realmente doeu muito. Quer dizer, essa hora, não tanto, porque estava quente, estava tudo muito quente, assim, estava muita coisa assim acontecendo, era muita gente falando, então acho que eu nem lembro. Essa parte eu não tenho muita lembrança de se doeu ou não. Aí corta para eu no hospital, aí chegando gente. Aí não parava de chegar gente, todo mundo foi se comunicando. Aí a Bia, minha vizinha, chegou lá no meio da confusão ainda quando eu estava na rua. A Bia ficou comigo o tempo todo, Bia, minha marida, a gente sempre brincou porque a gente morou junto. E a gente se chamou de marida até hoje. E daí Bia e Clarinha foram comigo para o hospital. Daí meus pais só chegaram no hospital, aí começou a chegar amigo. Chegou o Rica foi para o hospital, todos meus amigos foram no hospital.
Foi assim, tinha muita gente no hospital. E essa moça que viu tudo, que falou, não vou largar da sua mão. E ela pegou telefones de outras pessoas que estavam... Ela super agilizada, super agilizada. Ela pegou o telefone de outras pessoas que estavam em volta para servir de testemunha caso eu precisasse. Olha, ótimo. Aí ela também estava no hospital. Aí chegou a minha mãe e tal, aí eu, mãe, não sei o quê, eu tava meio dopada, me deram um remédio para dormir, então eu meio dopada, vendo as pessoas, aí Ricardo Vinho, Dani, um monte de gente vindo, chegando e saindo, e eu não entendendo muito o que estava acontecendo. Num dado momento, entraram os policiais no quarto. Aí o policial começou a falar comigo, o que aconteceu e tal, começou a perguntar para mim o que tinha acontecido. E eu meio que contando, eu falei, eu não sei muito o que aconteceu. Meus gatos estão fazendo uma zoeira aqui, por isso que a Laila tá olhando para lá, tá? Estão brincando, gente. É, estão fazendo, é que eles comeram agora e estão cheios de energia. Aí os policiais começaram, eram 2 policiais, começaram a perguntar coisas para mim e eu meio que falando. Aí um saiu e foi para uma cama, porque eu estava no hospital super simples assim. E eu estava numa cama e tinha mais gente nesse mesmo quarto que eu estava, né? E esse policial foi para um lado, assim, para uma outra cama. Aí o que ficou comigo, bem baixinho, chegou assim e falou para mim, ó, eu ouvi a sua versão, que é a mesma versão de algumas pessoas que estão lá fora. Mas só para te avisar, a pessoa que bateu em você está contando uma outra versão. A história dele é que você ultrapassou o farol vermelho e você bateu nele. Aí eu assim, tipo, imagina, eu toda quebrada e eu ainda tinha que me preocupar que o cara tava mentindo da versão. Olha só que mas loucura. foi bom também, porque senão você vai, ai, não sei, não lembro, aí o cara, né? Pois é, aí ele pegou e falou assim, só tenha isso em mente. Mas eu peguei e falei assim, mas por que ele tá mentindo? Aí esse cara, gente, hoje eu sinto tanto de não saber o contato dessas pessoas para falar com eles. Ele falou assim, mas fica tranquila que a gente vai fazer por você. Tá bom, beleza. Feito isso, eu descobri depois que o cara que bateu em mim estava na cama do lado, praticamente, no mesmo quarto, estava dividido por cortininhas. Não. E ele estava ali, por isso que o policial saiu e foi na cama do lado, porque era o cara que estava lá. Só que daí eu saí desse lugar e fui para um quarto com outras pessoas, tá? Aí começou a saga, porque daí começa a saga, tá? Gente, esse é o final da primeira parte desse vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em quantas partes, amiga? 4 partes. Ficou bem longo, mas assim, é uma grande história para ser contada. Enfim, é isso. Um beijo.